Em 10 anos, a obesidade avançou. Mais da metade da população adulta está acima do peso. E para mudar essa situação é preciso ter estratégia. É sobre isso que eu falo com a médica, especialista em bem-estar e emagrecimento, Larissa Moraes, agora no Repórter MT. Larissa, obesidade. Em 10 anos, a obesidade avançou muito, quase dobrou nos jovens de 18 a 24 anos. Mais da metade da população adulta está acima do peso. E cerca de 1 em cada 5 são obesos. Além disso, tem o sobrepeso. Embora tenhamos informação a respeito de alimentação saudável, que a obesidade ela impacta na saúde, as pessoas continuam com maus hábitos. O que mais interfere para esse aumento do número de obesidade que você percebe no consultório? Olha, isso é um dado atual. Nós somos 54% de realmente obesos junto com sobrepesos, né? Ou seja, pessoas que estão acima do limite máximo tolerável para a idade e estatura. É uma crescente e a realidade é que o estilo de vida que a gente vem adquirindo nos últimos 20 anos, né? Então a gente diz assim, a nossa geração, né? Pegando um pouquinho até da geração dos nossos pais, é dessa vida mais agitada, do processo de industrialização que veio potente. A automatização também. Exatamente. Hoje, para limpar uma casa, você tem um arsenal então, assim, produto de químico, eletrodomésticos. né? Eletrodomésticos. Mas as pessoas lavavam roupa na mão. Isso, gastava-se muito mais caloria, né? Então não existia controle remoto. Lavar louça, máquina de lavar louça. Então, assim, os carros automatizados. Exato. Então, assim, a gente não tinha essa facilidade de transporte, então andava-se mais a pé, gastava-se mais caloria, você levantava para trocar o canal da TV, né? Quando tinha TV. E isso já faz diferença? Muita diferença, muito. Então você imagina assim que hoje você tem um aparelhinho chamado podômetro que você faz a medida dos passos, né? Então você pensa assim que no dia você acorda, tudo pega seu carro, vai pro seu trabalho, né? Na grande maioria das vezes você executa o seu trabalho sentado, né? Aí você levanta, pega seu carro, vai para casa. Geralmente a comida, se você não faz a comida, que é raro já as pessoas que fazem a comida, você passa em algum lugar, pega a comida, ou você pede a comida e você toma banho e você dorme. Então, me fala o que você gastou, assim, de energia a mais nesse processo, né? Então, assim, tudo ficou mais fácil, tudo tá à mostra, tudo tá perto da gente, né? E por conta dessa questão do tempo de trabalho, tudo que faz com que a gente ganhe tempo, né? Porque hoje o tempo precioso, as pessoas têm preferido. E na expectativa de ganharmos mais tempo, estamos perdendo mais saúde, né? Então essa é a verdade. Uma frase muito comum é: eu faço a dieta a semana toda. Eu disse que iria te entrevistar, mandei alguns grupos e recebi várias perguntas para um especialista. Faço a semana toda, mas no domingo eu como o que eu quero. Isso reflete sim na dieta? Isso pode prejudicar o trabalho da semana toda? Ana, quando a pessoa fala o domingo, eu tô entendendo que é um dia. Mas o que acontece, na grande maioria das vezes, é que a pessoa começa a segunda-feira focada, na quinta ela talvez ainda esteja focada, na sexta ela já se liberou, inconscientemente. Então ela tem uma mudança de comportamento sexta, sábado e domingo. Então a gente tem sexta o dia inteiro à noite, sábado o dia inteiro à noite e domingo o dia inteiro à noite. Metade da semana. Exatamente. Então se a gente contar os períodos e que automaticamente a gente se liberta, e se liberta para comer o que quiser, para beber, para não fazer atividade física, realmente, assim, você troca 6 por meia dúzia, né? Então, assim, talvez você não vá sair do lugar. Provavelmente você não vá sair do lugar. Mas tem, assim, uma possibilidade de um dia? Claro. Um dia, tem a possibilidade de um dia. Assim, tem muito, assim, a gente comenta muito em dieta, os pacientes às vezes vêm com essa coisa na cabeça do dia do lixo. Porque uma coisa é o seguinte, você tem um estilo de vida bacana. Você tem um estilo de vida saudável, que eu tô querendo dizer. Mas aí você tem um casamento, ou todo domingo você gosta de fazer um churrasquinho. Não é esse churrasquinho que vai fazer mal pra você. Se você tiver consciência que na segunda-feira você vai voltar ao seu estilo de vida habitual, vai fazer atividade física e vai manter o restante da semana assim. Então não é isso. O problema é que a pessoa que está acima do peso, ela já está no negativo. Ela está muito no negativo. Então a gente tem que ter ações
positivas, mais intensas, pra gente poder equilibrar isso daí. Então, depois que a pessoa tiver perdido peso, ela não vai ficar nessa mesma da gente estar policiando sempre. O ideal é que exista uma mudança que a gente chama de mindset, a maneira de você pensar seja diferente e que você tenha adquirido o hábito de comer saudável, o hábito de ter uma vida e um estilo de vida saudável e você poder comer o que você quiser, se você quiser sair e Larissa, comer alguma coisa. Eu tenho algum período, por exemplo, eu quero mudar meu estilo de vida, né, meu hábito alimentar. Existe um determinado tempo para que esse hábito realmente se solidifique? 1 mês, 2 meses? Eu tenho que, no mínimo, me dedicar drasticamente para mudar esse hábito durante um tempo? O drasticamente, eu acho que assim, tem que ser realmente aos poucos. As coisas têm que ser introduzidas aos poucos. E tem que ser muito particular seu e tem que fazer parte da sua rotina. Então não adianta, assim, se você está acostumada todo dia você comer carne, eu falar assim, você não vai comer carne. Então as coisas elas têm que ser, você come 200 gramas e você vai deixar eu tomar Coca-Cola? Pois é, aí assim, aí depende, por exemplo, tem gente que toma 2 litros de Coca-Cola no dia. Então eu falo assim, Ana, você não pode mais tomar os 2 litros no dia. Então você vai falar assim, de jeito nenhum, não vou ficar sem minha Coca-Cola. Nunca, não consigo nem me imaginar sem minha Coca-Cola. Então a gente tem que mudar a maneira de pensar. Ana, será que ao invés de 2 litros, a gente consegue reduzir semanalmente 500 ml de Coca-Cola? Então, poxa, pra você já soa muito melhor, muito diferente. Então, tudo bem, eu vou ficar com aquela consciência de que uma semana eu vou beber 1,5 litro, depois eu vou beber 1 litro, depois eu vou beber 500 ml e você vai se preparar psicologicamente pra semana que você não vai mais ingerir. Sim. Aí isso vai ser fácil, Larissa? Não, isso não vai ser fácil. Isso demanda tempo. Demanda tempo. Só que você vai começar a observar a resposta do seu organismo com essa mudança. E talvez essas mudanças geradas por essa alteração de estilo de vida é que te motivem a continuar assim. Né? Porque assim, o quanto você é intoxicado com a Coca, o quanto a Coca faz mal, é absurdo. Então, a maneira que você for se engajando com essa mudança de estilo de vida e pensando que seu corpo está recebendo menos açúcar, menos corante, menos toxinas, talvez você comece a pensar que, ok, então vamos ir tirando aos poucos. E Larissa, o que é o detox? O detox, assim, é uma polêmica o detox, né? Porque assim, as pessoas usam pra radicalizar. E o detox... comi muito, vou viver nas férias, agora eu vou fazer a minha semana detox. E a questão não é a semana detox. Tem até um termo, detoxificar. Detoxificar, isso. Então, esse termo a gente até assim, procura não utilizar, porque assim... ele pode ser muito confundido, né? De você achar que você tá limpando tudo. Bate isso. no Google, tá limpo. Tem trocentos. Exatamente. Então, o detox, ele vem com a proposta de você eliminar e aumentar a excreção de toxinas que são armazenadas no nosso corpo. Eu não posso eliminar junto nisso nutrientes, coisas boas também? Se você mantém por muito tempo, sem supervisão, se você faz, por exemplo, proporcionalmente, você estiver usando, por exemplo, quantidade menor do que o recomendado para você, a gente diz assim, até do ponto de vista calórico, porque a conta não é uma receita de bolo para todo mundo, sim. Se couber a você o detox, se for indicado para você o detox, que você faça 2 vezes no ano. Por quê? O detox de verdade... Tem gente que faz direto detox. Isso, que a gente chama de detox, ele dura uma média aí de 15 a 21 dias do processo de detox. Porque o que a gente tem que entender? Todos os dias... Pelo que nós comentamos no início, a gente sofre processos de intoxicação. Ah, mas onde, doutora? Porque minha vida é super regrada, eu sou super saudável, mas você respira um ar que é poluído, né? Então a gente tem ar poluído por N motivos. Com certeza a comida que você come é contaminada de alguma maneira, ou via instrumento de cozimento, ou agrotóxico. Muitas vezes a água mineral mesmo, que é colocada no suporte, que não é higienizado da maneira correta. A nossa água, mesmo às vezes é mineral, pelo pH da água, a gente já toma uma água mais ácida e a acidez altera o processo inflamatório corporal. O pH mais ácido, ele é mais inflamatório, tanto é que a gente, vou tomar uma água com limão em jejum, por quê? Porque melhora, porque é anti-inflamatório, mas principalmente porque alcaliniza o pH no sangue, então é uma ação anti-inflamatória. Então, o detox, a gente vem para isso. Então, com esse estilo de vida que nós temos, essa correria, poluição, comida, a maioria dos orgânicos não é acessível, então, contaminação do solo, contaminação da água, agrotóxico. Então, a gente tem
toxinas que são ingeridas todos os dias. E os órgãos que mais sofrem com esse acúmulo de toxinas são tireoide, intestino e fígado. Né? Tireoide é responsável pelo nosso metabolismo. Fígado, praticamente tudo que a gente come, tudo que a gente toma passa pelo fígado, é metabolizado para ser excretado. E o intestino hoje é considerado o segundo cérebro. Então tem uma ação, inclusive, na depressão. Então existem estímulos neurológicos que são transmitidos via intestino para que o cérebro libere alguns hormônios, né? Alguns neurotransmissores. Então se você tiver um intestino que está ferrado, não adianta nada. Então às vezes eu tomo remédio, eu faço atividade física, mas não modulo meu intestino. Né? Então, assim, o intestino é vital para a saúde. saúde. É o segundo cérebro o intestino. Então, assim, hoje a gente tem história de transplante, por exemplo, de fezes de pacientes que têm histórico de ser magros, por exemplo, em pacientes obesos para melhora do quadro de obesidade. Né? Então, assim, isso é o... Nossa, é o suprassumo do estudo do intestino na melhora do processo de obesidade. Então o detox ele vem para isso. Qual é o objetivo do detox? A gente desconectar essas toxinas do organismo e conseguir excretar elas com maior facilidade via fezes e urina. Uma orientação. Isso, você não vai fazer um detox assim, né? Não é isso, a equipe tem muito diferente o conceito não é assim. do detox do que se pensa que isso, se faz. Todo mundo assim, eu vou comer verde, tô tomando suco verde de manhã, tô fazendo detox. Não é assim. Não é isso. Né? Então, assim, no que consiste, assim, basicamente o detox? Ele pode ser feito em 2 etapas, que a gente chama de etapa A e B. Então, no início você corta a carne vermelha, corta frango, trabalha como fonte de proteína, o ovo, certo? E a carne do peixe. Aí entram as hortaliças, principalmente as verdes escuras, porque a gente precisa ter o componente de clorofila dentro do detox, né? E as frutas que têm menor índice glicêmico, ou seja, que não vão estimular tanto o pico de insulina e que são ricas em antioxidantes. Então, morango, frutas vermelhas, aí entra bastante, por exemplo, limão, maçã, dependendo de alguns casos, abacaxi. Mas aí, Larissa, você dizendo, né, sobre a procedência desse alimento. Porque a gente vai fazer um detox também das coisas que a gente come de contaminado, então, detox. Aí quando eu vou para um detox, eu vou estar comendo esses mesmos alimentos? Não, no detox você tem que fazer o detox de alimentos orgânicos, né? De hortaliças e frutas orgânicas. De boa procedência que você saiba. Exatamente. Não consigo fazer isso. Ótimo, tudo bem. A gente sabe que isso não é uma coisa que, né, é acessível para toda a população. Então eu vou higienizar de maneira adequada as minhas verduras e legumes que eu tô comprando de um local que não é orgânico. Com a higienização adequada, né, que é feita. O hipoclorito com a água, né? Isso é o suficiente para higienizar, para tirar a toxicidade externa do meio ambiente, do solo daquela fruta ou do legume? Não é 100%, mas eu falo assim, a higienização correta, se você não pode adquirir um orgânico, a higienização correta auxilia muito, mais de 50%. Né? Mas assim, isso tem que ser assim, à medida que chegou na sua casa, inclusive a higiene da sua mão. Pra geladeira. Exatamente, então chegou do mercado, porque assim, a gente tem o hábito de trazer do mercado, guarda na geladeira e depois você pegar e faz higienização antes de consumir. Assim, o orgânico também, porque o orgânico ele vem in natura, então você vai encontrar bichinhos, tudo que é muito mais difícil você cultivar o orgânico, mas o sabor, a textura, a cor é muito diferente, né? Então, chegou do mercado, isso passou por um processo que saiu lá do pequeno produtor, ele foi pro mercado, aí foi manipulado, você manipulou, alguém em casa vai manipular pra limpar. Então, assim, muita gente pegou, é orgânico, eu não vou limpar. Não, tem que limpar sempre. Uma dica de especialista. Chegou em casa, higieniza tudo antes de ir pra geladeira. Até tudo que você comprar, por exemplo, eu comprei garrafinha de água mineral. Higieniza, vai pra geladeira, porque assim, infelizmente, bactérias e a parte assim, de doenças parasitárias, principalmente a higienização das mãos, né? Quer dizer, a gente tem como prioridade higienizar as mãos. Larissa, efeito sanfona. O que é o efeito sanfona? Efeito sanfona é o rei das consultas de consultório de quem quer emagrecer. Na verdade, o efeito sanfona ele vem principalmente de uma alteração comportamental que o paciente tem, de engordar e emagrecer. Isso é muito comum. Muito comum, muito comum. E por que isso acontece? Porque as pessoas geralmente estão num propósito de ficar magro, de estar em dieta e não viver em dieta. Né? E parece que assim, viver em dieta assusta. Mas na verdade. Como se fosse um sacrifício, né? Soa assim. Isso, mas é o que eu tô falando. Viver em dieta significa mudar o estilo de vida.
né? Então, assim, quando você não entende que o processo de emagrecimento, para que ele se perpetue, você também tem que perpetuar algumas ações, a tendência é que você, depois que atinge o objetivo, mantenha por um curto período de tempo e volte a ganhar esse peso. Então, na verdade, isso acontece com 94% das pessoas que emagrecem e que não têm uma solidez desse processo de emagrecimento, elas voltam a ganhar peso. E o ruim é que, do ponto de vista metabólico, é muito ruim pro organismo, né? E quando você ganha esse peso, você ganha mais do que aquilo que você perdeu na dieta anterior. Então, a cada edição, né, a cada efeito, eu vou adquirindo mais peso. Geralmente você adquire mais peso. Né? Ou você distribui gordura em locais também diferentes, com mais dificuldade, né? de perder quando Isso, vou você fazer tem uma a dieta. alteração metabólica, né? Criando então, resistência no meu organismo. Vamos dizer que sim. Mas não é uma né? maneira Isso, simples vamos de dizer dizer. que sim, né? Principalmente quando a gente fala de gordura abdominal. Quando a gente fala, por exemplo, do detox, a gente também não pode esquecer que todo indivíduo que está acima do peso, todo o tecido adiposo em excesso, ele é um agente inflamatório. Então, nós somos intoxicados por si só, mesmo se a pessoa fosse a mais natural possível, ou mais, se ela estiver acima do peso, se ela tiver uma quantidade de gordura abdominal, essa gordura abdominal é um agente inflamatório por si só. E o detox, bem feito, bem indicado, entra também nesse processo de melhora do processo inflamatório. E essa gordura abdominal, ela prejudica muito os órgãos internos, né? Claro. Isso, a todos gente eles são existe afetados, uma né? diferença da gordura visceral, que é a gordura que fica entre os órgãos, então ela afeta, por exemplo, a qualidade e a maneira com que esses órgãos trabalham, né? Então, assim, aquela coisa de você respirar, um exemplo que eu sempre dou, de você respirar em um corpo que está tomado de gordura. E a outra coisa é a gordura subcutânea, que é essa que a gente fala, é o meu bacon aqui, não deixa de ter um tecido adiposo, não deixa de ser inflamatório, mas é uma gordura de mais fácil perda do que a gordura visceral, né? Quem é muito, assim, famoso de gordura visceral são os homens, né? Geralmente aquele abdômen bem globoso e duro, que você não consegue pinçar. Aquilo ali é gordura abdominal, que é barriga de absurdo. chope. Mas assim, é bem característico de chope e estresse, né? Mas assim, é uma gordura muito difícil de mobilizar, mas é uma gordura que precisa ser eliminada. Chama atenção, que oferece risco. Para a parte cardiovascular, principalmente, assim, para o intestino, então, para a saúde. E Larissa, existem pessoas que não conseguem responder uma dieta e que a medicação, ela é a única solução? Medicação versus dieta. Olha, é assim, você me coloca meio na parede. Se você falar assim pra mim, Larissa, você já usou ou usa medicação em algum paciente? Eu vou falar pra você que sim. Porque é muito difícil também, enquanto médica, você lidar, por exemplo, com e a médica tem a habilidade também, falar assim, a medicação. gente tem essa liberdade, sim, né, essa autonomia, claro, da prescrição da medicação. Mas o que é importante sempre conversar com o paciente é que a medicação, ela não vai resolver o problema, né? Ela vai te auxiliar com coadjuvante. Isso. Então, assim, o que às vezes a gente fala assim, não deixa de ser um acordo, pelo menos para os meus pacientes, com aquilo que eu acho que é correto. Eu acho que a medicação, ela vem como complementar. Porque muitas vezes a pessoa quer só a medicação. Larissa, eu dou a medicação que vai perder 10 quilos, dá um remédio aí. E é isso aí. E aí é aquela pessoa que ela vai pegar a receita, daqui a 30 dias ela vai voltar porque ela quer a receita de novo. E ela fica condicionada com a medicação. E quando ela para a medicação, ela engorda. Então, se a pessoa não entender muito, lógico. Se a pessoa não entender que a medicação é um auxiliar, mas que a base é a mudança do estilo de vida dela, ela vai ser minha paciente pro resto da vida. E ela vai tomar remédio pro resto da vida. Exatamente. E não vai adiantar. E vai chegar uma hora que essa medicação não vai ter mais a mesma ação de quando ela usou a primeira vez. Então, eu entendo que se for para um estímulo inicial, se for uma pessoa que precisa muito emagrecer, que o componente emocional, que existem repercussões extras, que a gente conversa muito em consulta, e que tá pesando demais, a medicação, ela é um pontapé. Mas você tem que pegar a medicação e usar isso como motivação para você mudar seu estilo de vida. Para finalizar, qual o plano de ação, qual a estratégia que a pessoa tem que ter para começar a emagrecer?
Então, isso é maravilhoso. Eu acho que é o principal de tudo é a questão do plano de ação, do engajamento pessoal no emagrecimento. Eu tenho conversado muito com os pacientes e via rede social também tenho feito isso, porque assim, nunca é tarde para você mudar o pensamento e você iniciar um plano de ação para emagrecer. Não interessa no começo do ano, no final do ano, não interessa. Então, assim, você decidiu, ótimo, maravilhoso. Tem que ser a partir da sua decisão. É a sua decisão. Você tem que decidir, ninguém tem que te mandar emagrecer e você não querer. Se você acha que você tá bem gordinho, ótimo, então cuida da sua saúde. Perfeito. Né? Lógico que isso tem implicação, mas que você tem essa ciência de que eu sou uma pessoa que tô acima do peso, mas eu tô feliz e eu cuido da minha saúde. Ok, porque se você vier contra a vontade pra mim, ou iniciar contra a vontade porque sua mãe, seu marido ou seu filho quer, não adianta. Então você precisa enxergar a situação, você precisa se engajar e aí montar um plano de ação para que isso aconteça. Importância do plano de ação, data de início. E aí, independe de quando você vai começar, o importante é que você tome essa atitude. Então, eu inicio meu plano de ação hoje. Quando que termina meu plano de ação? Porque senão, daqui 3 anos eu tô fazendo um plano de ação. Não. Então, meu plano de ação, sei lá, eu tenho um casamento, eu tenho um aniversário, eu quero passar um ano novo, eu não sei, eu quero me engajar por mim mesma. Então, assim, acredito que 12 semanas para quem quer perder até mais ou menos 15 quilos, para quem quer perder mais, eu acho que a gente precisa trabalhar de repente uns 4, 5 meses, né? Acima de 25 quilos, 6 meses, enfim, 1 ano. Mas que você traça esse plano de ação. Esse plano de ação consiste em o que te gera de dor estar acima de peso? Então, o que você não faz acima do peso? Por que você está acima do peso? Quando você coloca uma roupa, quando você se olha no espelho, como você se sente? Né? Como você quer se sentir? Se você perder peso, como você vai se sentir a hora que você perder peso? O quanto de autoestima e autoconfiança você vai adquirir quando você perder o peso? Entendeu? Mas e se eu não perder o peso? O que eu perco? Você não perde nada. Se você fizer esse programa, você perde alguma coisa? Não, você não perde nada, você só ganha. Trabalhar perdas e ganhos, trabalhar crenças, coisas que às vezes você acha, mas eu sempre comi assim, agora eu não vou conseguir. Lógico que vai conseguir. Então assim, trabalhar sempre o positivo. Se boicotar e se sabotar. Porque assim, o ser humano é sabotador e a pessoa que está acima do peso é o rei da sabotagem. Então, eu trabalhei muito hoje, nossa, hoje eu mereço comer um doce. Isso é característico, né? Eu tô estressada, tô na TPM, eu mereço. Não, você não merece, porque você ainda não atingiu o objetivo. Você vai merecer o doce o dia que você atingir o seu objetivo. Então, tem um dia pra começar, um dia pra terminar. Determine dentro desse período quanto você vai eliminar por dia. Então, você se pese todos os dias. Mas eu odeio, doutora, me pesar todo dia. Então, tá bom, você pesa 2 vezes na semana. E adquira o hábito de pesar e anotar. Monte uma planilha para isso. E monte uma planilha de ação. O que eu vou fazer dentro da minha realidade de agenda, da minha realidade financeira, para eu conseguir emagrecer? Eu não tenho dinheiro para fazer academia, mas eu vou no parque, eu vou correr, eu vou caminhar 3 vezes na semana. Porque eu não posso todo dia. Ótimo. Do que eu gosto de comer, eu amo comer doce. Então, 1 vez na semana, eu vou comer 1 quadradinho de chocolate. Né? Eu odeio salada, mas dentre todas as saladas que tem na face da terra, eu vou escolher um verdinho pra eu comer. Porque assim, eu vou morrer comendo porque eu odeio, mas tem 50 verdinhos pra você escolher, escolhe um. Né? Eu odeio fruta. Não é possível. Tudo isso de fruta você não gosta de uma, então escolhe uma. Né? Eu gosto do arroz, feijão, do macarrão, do pão e do bolo. Peraí, escolhe um pra você comer. Um carboidrato. E você vai mudando. Gente, outra coisa super importante para vocês não esquecerem, se comprometam com alguém, se comprometa com seu marido, se comprometa publicamente nas redes sociais que você vai eliminar 15 quilos em 6 meses e vá postando isso para você se engajar com o seu propósito. Quando você planeja, o seu índice de sucesso de execução, ele é menor quando você planeja e escreve. E eu tenho certeza que você de casa, se fizer, vai eliminar o peso e vai contar pra Ana aqui depois quando você perdeu. Minha entrevistada de hoje, Larissa Moraes, ela é médica especialista em bem-estar e emagrecimento.